Olá, terceiro ano, tudo bem? Então, recentemente eu preparei um vídeo com as características básicas do fascismo, agora vou fazer a mesma coisa em relação ao nazismo. Primeiramente, lembre que o fascismo ele surgiu primeiro, então ele vai inspirar muita coisa do nazismo, né? Ele vai ser uma inspiração. Outra coisa que vai inspirar bastante os nazistas é as leis Jim Crow, que existiram lá nos Estados Unidos, que é aquele processo, aquele conjunto de leis que proibia casamento entre brancos e negros, leis que afirmavam que tinha que ter banheiro para negros e banheiro para brancos, o espaço no ônibus não era o mesmo, enfim, teve um período também que negros não podiam votar, tá? Então os nazistas, né, eles vão admirar bastante aquele tipo de situação que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive no livro do próprio Adolf Hitler, Minha Luta, tem muitos elogios aos Estados Unidos, principalmente a política racial dos Estados Unidos, tá? Mas voltando lá. Então, o nazismo pega tudo aquilo que existia no fascismo, nacionalismo extremado, culto ao líder, questão de militarismo, pega tudo isso e acrescenta de forma muito forte o negócio da raça. Mas que raça? A tal da raça ariana, que é uma grande invenção. Né? Existe um grupo étnico que os antropólogos classificaram como arianos, mas é uma galera que viveu na Índia, e essa galera, depois de muita miscigenação, guerras e vários processos, foi considerado assim, praticamente extinto como grupo étnico milênios atrás. Né? Mas eles gostaram desse nome, por algum motivo, os nazis resolveram chamar o alemão supostamente puro de ariano. E essa era a raça top, a poderosa, a que tinha o direito de se impor sobre as minorias e a que levaria a Alemanha à glória. Só a raça ariana poderia fazer isso, certo? E, inclusive, depois que chega ao poder, né, os nazistas eles vão investir em pesquisas, em trabalhos para divulgar como é que surgiu essa raça ariana e tal. Gente, é um negócio muito pirado. Esses arianos seriam descendentes de pessoas que escaparam lá de Atlântida, que é aquele continente mitológico, né, que teria afundado, né, que estaria ali por baixo do oceano. Então, o ariano seria descendente daquilo lá que escapou e foi morar na Alemanha e deu origem à raça ariana. Tá? Então, desse ponto de vista, então, já que essa raça era privilegiada, né, qualquer característica que enfraquecesse essa raça já era considerado um problema. Então eles já vão começar a criticar muito a questão dos alcoólatras, deficientes físicos, deficientes mentais, problemas com pessoas com transtornos psiquiátricos. Por quê? Eles já imaginavam que essa pessoa passaria isso tudo para os filhos, então isso iria enfraquecer a tal raça ariana. Então já vai falar muito, já vai atacar bastante esses grupos. E aí, o judeu? Como é que entra o judeu nessa história? Bom, o que é judeu? O judeu é uma raça? É uma crença religiosa? Na verdade, o judaísmo está muito mais ligado à religiosidade, certo? Mas, como os judeus eles se casavam entre eles mesmos, e eles não eram naturais ali da região da Alemanha, né? Esses judeus acabavam que tinham a pele um pouco mais escura, o cabelo um pouco mais escuro, às vezes eles eram um pouco mais baixos, a pele um pouco mais escura, né? Não eram negros necessariamente, do que o tal do ariano. Né? Então, eles pegavam e transformavam em raça o que na verdade tinha mais a ver com uma crença religiosa. E começam já, antes mesmo dos nazistas estarem no poder, a atacar, a falar muito mal, a propagar mentiras sobre esses judeus. Falavam que os judeus eram culpados por toda a desgraceira que a Alemanha estava vivendo depois da Primeira Guerra e principalmente depois da crise de 29, que eles eram os culpados por tudo. Tá? Então você vai ter essa questão da crítica aos judeus. Ódio mesmo. Outra característica do nazismo alemão, revanchismo. Então não dava para aceitar o jeito que a Alemanha foi tratada no Tratado de Versalhes, a humilhação. Né? Então tem essa questão de revanche, de querer uma chance de vingar tudo aquilo que existiu na Primeira Guerra. Né? Finalizando, gente,
nazismo não deixa de ser um perigo atual, tá? Vou colocar uma imagem para vocês de pessoas lá dos Estados Unidos que foram para um supermercado, né? Revoltadinhos com a obrigatoriedade da máscara e colocaram bandana nazista lá, né? No lugar da máscara, tá? Americanos. Lá em 2017, quando teve os protestos de Charlottesville, também teve americano, né, estadunidense, desfilando com bandeira nazista. Aqui no Brasil, o sujeito que resolveu ir pro boteco com a abraçadeira, né, com o símbolo da suástica nazista no braço, achando que estava arrasando. E no máximo ele levou um sermão da polícia, sendo que no Brasil divulgar, propagar símbolos nazistas, fazer apologia a isso daí é crime, tá? Tem gente que insiste em divulgar esse tipo de ideia, tanto que dados da Polícia Federal falam em cerca de 300 grupos neonazistas no Brasil, que eles monitoravam, né? Não sei se isso ainda está ativo, mas teve uma época que falava assim, pelo menos 300 grupos neonazistas no Brasil. Terrível, porque nós somos um povo miscigenado, nós somos o tipo de povo que na cabeça de um nazista alemão daquela época, a gente seria merda, sabe? Então, brasileiro apoiando isso daí é no mínimo do mínimo contraditório. É isso, até uma próxima.